Fala, turma! Eu havia dito há muito tempo, segredo de ouro, como gabaritar prova Banca Vunesp. Mas preciso dizer, é para quem estuda bem, quem estuda bastante, quem está bem preparado, bem preparada. Por quê? Porque ao final da prova, você observará uma distribuição de alternativas naquela sua prova. Como assim, Fábio? Dica de ouro. Imaginando um mundo ideal em uma prova com 40 questões. Cada uma das questões com 5 alternativas. Qual seria a perfeita divisão, distribuição do número de alternativas nessa prova? Eu tenho 40 questões na prova. A questão 1, 5 alternativas. Questão 2, 5 alternativas. Assim por diante. Então, 40 questões, cada questão com 5 alternativas. Eu divido 40 por 5, eu tenho 8. O que isso significa? Quer dizer que, na prova com 40 questões, no mundo perfeito, seriam 8 respostas A, 8B, 8C, 8D de dado, 8E. É verdade, galera! E veja que na prova de concurso público da Unesp, gabaritos, aliás, prova aplicada em 8 de março de 2026, eu trouxe como exemplos assistente administrativo 2, áreas de atuação acadêmica. Você vê letras C e D. E aqui, só para ficar mais atraente, você observa letras B de bola e de escola. E claro, letra A, não marquei, mas você consegue. Pause o vídeo, contabilize quantas alternativas C, quantas B de bola, quantas E, quantas D de dado. E aí, esse dado é importante e fundamental para você, por quê? Você fez a prova e observou. Opa, alternativas A, eu marquei 11. Será? E aí ficaram lá 5 questões sem resposta ainda. Você vai passar para o gabarito oficial. Você não vai deixar de responder a questão. Você vai chutar, digamos assim. Então, para chutar com um pouco mais de precisão, você observou, na sua prova, eu tenho 8 ou mais alternativas A. Eu tenho 8 ou mais alternativas C de casa. E tem lá 5 questões que você não sabe a resposta ou está em dúvida entre uma ou outra alternativa. Imaginando em uma dessas questões, como eu disse, A você já tem 8 ou mais assinaladas na sua prova, C de casa também. E aí, em uma das 5 questões, você ficou entre a A de amor e a E de escola. Então, a princípio, porque E de escola você observou, opa, eu marquei somente 5 vezes. Então, ao invés de marcar A, você marcaria E. Mas é claro, galera, depois de toda uma contabilidade final, você observou questão por questão, e aí você contou. A, eu marquei 9 vezes. B, eu marquei 7 vezes. C, eu marquei 9 vezes. D de dado, eu marquei 5 vezes. E de escola, eu marquei 4 vezes. Opa! Por que tão poucas alternativas D de dado e E de escola? Está entendendo o que eu quis dizer? A, B, C, você estaria bem, já tinha marcado tudo que poderia marcar na sua prova. Faltaria uma ou outra questão ser assinalada com D de dado ou E de escola. Porque você viu a distribuição comigo, está na sua tela. A, B, C, D e E. E aí você viu, nesta prova, atuação acadêmica, foram 8 respostas A, 7B, 7 E de escola, 9 C de casa, 9 D de dado. Por que 9 C de casa, 9 D de dado? Porque se aqui houvesse 8, eu poderia ter 8 E de escola. Se C de casa fossem 8, eu teria 8 B de bola. Mas se eu tenho uma a menos de B de bola, alguma alternativa vai ter mais respostas. Entendeu a distribuição? Porque o ideal seria 8, 8, 8, 8, 8. Se eu tenho 7 B de bola, eu preciso ter ou C, ou D, ou E, ou A ser resposta. Entendeu? Legal? Porque eu precisava de 8B na distribuição ideal, como eu disse para vocês. Veja, outra
outra área de atuação. E o destaque aqui da seta na cor vermelha é porque a pessoa vai fazendo a prova, tá lá. Questão 33 marcou C. Vamos supor, galera. 34, D de dado. 35 a pessoa marcou C. E aí ela observa. 36, E de escola. 37, E de escola. 38, E de escola. Opa, não pode ser. A banca não vai colocar 3 alternativas iguais na sequência 3 vezes. Entendeu? Tá fazendo 1A, 2A, 3A. Não pode ser. Uma das 3 questões eu errei. Você viu aqui que pode sim. O que eu não vi ainda são 4 na sequência. Vamos supor, 15, B. 16, B de bola. 17, B também. 18, B. Aí não, galera. Mas 3 vezes não é raro e está aqui demonstrado. Mas não era o foco, o intuito do vídeo. Aqui estamos falando da distribuição. Na prova eletrônica e elétrico-eletrônica, eu precisaria do quê? 8A, 8B, 8C, 8D, 8E. Pause o vídeo, leia e vá contando. De cor amarela, quantas são? Na cor verde, vamos ver. Temos 8A, 8C, 8E. Tá vendo como se aproximou do mundo ideal? Agora, eu tenho 7 B de bola. Opa, se eu tenho 7 B de bola, eu já tinha 8A, 8C, 8E de escola. Eu preciso de ter uma que seja D de dado, a mais. Seriam 8. Era o que esperávamos, gostaríamos. Mas como eu tenho uma menos de B de bola, eu preciso de uma mais de D de dado. Tá entendendo o vídeo? Eu falei isso, galera, turma, galera. Hidráulica e elétrica, em outras cores. Não é para ser cansativo o vídeo, é para ser ilustrativo e para você guardar na manga. Lá no finalzinho da prova, você observou, marquei 8A, marquei 8B, marquei 10C, marquei 10C e marquei 8E. Tá bem na distribuição, entendeu? Talvez você não consiga, acertar todas as questões da prova, porque para isso aqui funcionar, você precisa ter feito pelo menos, galera, turma, pelo menos 35, 36 questões com toda a certeza. E aí você ficou na dúvida de respostas em 4 ou 5, talvez no máximo 6 questões, porque aí você contabiliza quantas A são respostas da minha prova. Eu marquei 8 vezes. Está dentro da distribuição. Pode ser que exista outra questão cuja resposta seja A de amor? Pode ser, mas você vai observando. Opa! Eu tenho 8 E de escola. E B de bola. Na hora você viu lá, meu Deus, eu marquei somente 6 vezes. Será que não existem mais questões cuja resposta ou cujas respostas sejam B de bola? Você só se pergunta, porque você observa. Mas eu tenho certeza. As que eu marquei com letra C de casa e D de dado estão corretíssimas. Eu tenho certeza. Opa! Então, se C de casa, no mundo ideal, deveriam ser 8 respostas, e D de dado também 8, quer dizer que eu tenho uma mais de C, eu tenho uma mais de D de dado, alguma alternativa precisa ter menos respostas. Poderia ser, por exemplo, 7A, 7B, poderia. Ou então 7E de escola e 7B, poderia. Mas você também observou nas suas respostas. As que eu marquei com A, as 8, estão corretíssimas, eu tenho certeza, estudei. As que eu marquei E de escola também. Então, claro que você vai aceitar o fato de que a alternativa B de bola só tenha 6 respostas. No mundo ideal seriam 8. Mas na sua prova, 2 respostas não foram B de bola. Você não teve as 8 que esperava. Entendeu? Por que você esperava? Porque você assistiu ao vídeo aqui do canal. Entendeu? Legal? Que tal? Agora veja, para encerrarmos o vídeo, esse cargo, exigência de escolaridade nível superior. Coloquei para vocês aqui na cor vermelha as alternativas com mais ou menos repetições na prova, no gabarito. Veja que a letra D de dado, 8 vezes no gabarito. De 40 questões, 8 respostas D de dado.
E B de bola? 7 vezes. E E de escola? 7 vezes. Quer dizer que, se B tem 1 a menos, eu preciso de 2 alternativas, ou A ou C. Entendeu? B deveriam ser 8 alternativas na prova, no gabarito. Mas eu só tenho 7. Você observou lá no momento da prova. Então quer dizer que, e você viu, essas 7 que você marcou, tem certeza, é B. Aí você observou. Mas as letras C que eu marquei na prova 9 vezes, eu tenho absoluta certeza que é a resposta. Então você está tranquilo, porque você pensou. Eu tenho 7B, por isso que eu tenho uma alternativa C a mais. Daquele cenário ideal, né? Daquele panorama perfeito, que seriam 8 letras C. Porque D de dado está perfeito. Agora, A eu tenho 9 vezes. C eu tenho 9 vezes. Se eu tenho uma alternativa a mais do que aquelas 8 que eu esperava, alguma outra alternativa terá a menos. E foi o que você observa aqui. Eu tive uma a mais de A, por isso eu tive uma a menos de B. Poderia ser aqui, ó, uma a menos de E. E porque eu tenho uma a mais de C de casa, eu tenho uma a menos de B. E poderia ser aqui uma a menos de E. Você entendeu? Legal? Gostou? Que tal? Eu falei! Dica de ouro! Como gabaritar prova da banca VUNESP. 40 questões na prova, cada questão com 5 alternativas. Eu precisaria, observe, ouça o que o Fábio disse, no futuro do pretérito, porque é uma hipótese. Gostaríamos de que fossem 8A, 8B, 8C, 8D, 8E. Mas o mundo não é perfeito, não é verdade? Entretanto, você observou uma ótima distribuição, quase da forma como gostaríamos e sonhávamos. Não houve extrapolação. Você não viu em nenhuma prova aqui uma alternativa com 10 respostas. Você também não viu nenhuma alternativa aqui com apenas 5 respostas. O máximo, que na verdade é o mínimo, é ver uma alternativa B com 6 respostas, sendo que o ideal seriam 8. Mas, em média, você viu 8A, 7B, 9D de dado. Teve essa 6 vezes B de bola. Mas não tem 5 letras tal. Não tem 10 letras X. Entendeu? É na média. É para você saber usar, utilizar como recurso final para, no chute, mas um chute legal, em busca de atingir seu objetivo, que é pontuar o máximo possível, você está lá no final, 35 questões, legal. Foi muito bem. Agora eu estou em dúvida sobre 5 respostas. E aí você utiliza este recurso, essa ferramenta de raciocínio. Observe lá na sua prova, marcou 10 ou 11 alternativas A de amor? Desconfie. Desconfie. Não que não possa acontecer isso em momento futuro, em outra prova. Mas você percebeu, eu trouxe vários gabaritos de provas para cargos diferentes e provas aplicadas no mesmo dia, 8 de março de 2026. Você não viu nenhum gabarito apenas com 5 respostas de determinada alternativa e você não viu nenhuma prova também com 10 ou mais respostas de uma ou outra alternativa. Ficou entre 6 e 9, sendo que a melhor distribuição que você observou é isso, 8, 7, 9, não é verdade? Aqui foi uma exceção, legal? Você viu aqui, ó, olha isso aqui, meu Deus do céu, quase o que queremos, gostaríamos, A, C, E, 8 vezes na prova com 40 questões. B de bola, só 7. Então, por isso, D de dado precisa de 9. Legal? Mereça um like ou não? E deixe nos comentários, você acredita nisso aqui? Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder mais e mais vídeos sobre concurso público da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Concurso público da Unesp. Valeu, galera! Valeu, turma!